Culpa Ardente, de Inger Gammelgard Madsen. Narrado por mim, Antônio Lima, para Saga Egmont. Capítulo 6. Capítulo 6. O editor se recostou na cadeira de escritório e mascou a ponta da armação dos seus óculos. Ficou balançando a cadeira e escutando a exposição de Anne Larsen. Ele não tinha gostado muito daquela investida individual dela. Chegara aos seus ouvidos que ela fora a Pelope e se encontrara com Liu Luga em Hannes. Porém, agora que ela estava ali, prometendo que o caso seria esclarecido e que depois ela conseguiria uma entrevista exclusiva com Roland Benito, da CIQP, seu rosto começou a tomar ares mais complacentes. Ele pôs os óculos e, simultaneamente, se endireitou na cadeira. Faça isso, Anne. Maravilhoso. Que furo de reportagem. Queremos pôr no noticiário das 7h30. Aliás, bela reportagem sobre o Museu de Hannes ontem. Hoje vamos cobrir a abertura, lembra? Gritou ele, pois ela já estava saindo da sala. Havia sido uma aposta arriscada garantir ao chefe que eles poderiam transmitir a matéria sobre a conclusão do caso de assassinato e prometer uma entrevista com Roland Benito. Uma entrevista exclusiva ainda por cima. Porém, talvez não fosse tão impossível depois que ele soubesse o que ela tinha descoberto na noite anterior no lar Oak. Ela só precisava checar mais algumas coisas. Os atos de Liu Luga tinham sido um choque, mas não tanto quanto o que seu irmão havia escrito naquela tela. Não havia nada de errado com o cérebro dele. Agora ela tinha certeza disso. Ela começou o dia conversando com uma psicóloga especialista em traumas. A profissional explicou que o trauma pode ser comparado a um estresse extremo que exerce uma pressão duradoura, tanto física quanto psicológica, sobre o cérebro. Os sintomas são mais intensos do que no estresse comum, podendo levar à incapacidade de falar ou se mexer. Em casos extremos, pode até causar amnésia, com a supressão de todas as lembranças do evento traumático. Se o paciente não é tratado, o trauma pode provocar insônia, irritabilidade, agressividade e outras complicações de ordem física. Vilas, é óbvio, tinha suprimido o evento traumático. Anne não tinha dúvidas da veracidade do que ele lhe revelara, apesar de ainda não achar impossível que Vilas tivesse matado Johann Boyer. A reação de Liu Luga confirmava a versão dele. Quanto será que ela tinha conseguido ler na tela antes de Vilas deletar? Porém, ambos os irmãos sofreram com o trauma, o que incluía Liu. Então, está pronta? Perguntou o cinegrafista atrás dela. Ela se virou, confusa. A abertura da exposição no Museu de Arte de Hannes tinha esquecido? Disse Flash, com seu olhar provocador e irritante. Anne se levantou rapidamente e pegou o casaco. Não, claro que não. O chefe acabou de me lembrar. Mas, eu vou sozinha. Preciso dar uma volta depois. Não precisa de um cinegrafista para essa volta? Não. É particular. Tá. Nos vemos em Hannes, então. Flash pegou o elevador para o estacionamento. Ela sabia que, tecnicamente, era contra as regras, mas ela não tinha indícios suficientes para ir à polícia. Como Vilas tinha deletado tudo do aparelho, não sobraram provas, mas talvez ela pudesse fazer com que ele repetisse tudo para algumas testemunhas. Aí, eles teriam material para trabalhar. Contudo, primeiro era preciso cobrir aquela exposição idiota. A abertura durou quase 4 horas. As pessoas formavam uma longa fila em frente ao museu. Anne havia feito com um artista uma entrevista, que fora ao ar no dia anterior. Aparentemente, a matéria atraiu muita gente ao museu. Flash filmava as obras exóticas do artista de diferentes ângulos, e Anne olhava para o relógio com impaciência. Finalmente, conseguiu entrevistar o diretor do museu e ir embora. Você volta depois para me ajudar a editar? Pediu Flash, quando se despediram. Ela prometeu que sim.
Um impulso levou-a a passar de carro pela casa de Liu Luga, que ficava praticamente no caminho para o lar Oak. Ela poderia bater e perguntar se ela confirmava o que o seu irmão havia revelado, mas, depois daquele ataque da noite anterior, preferiu não. Liu parecia descontrolada. A polícia que lidasse com ela depois que a prova... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.